Essa missa em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pelo triunfo de Nossa Senhora em Fátima, prometido por Nossa Senhora. Pela saúde de Edna Aparecida Carvalho Finotti, saúde de Neuma Dima, saúde de Marcos, de Isaac, pelas almas das famílias Oliveira Ramos, Barocho Souza, Monte Viana, pela alma de Bruna Baracho, ação de graça de Regina Célia, pela alma de Alberto Martins Xavier, Gentil Correia, Lídia Lima, José João e parentes falecidos, pela alma de Eduardo Nilchen, pela saúde de Lano de Wanda Lopes, pela vida de Fabiana, pela família Nischen, pela saúde de Marcos, hospitalizado com câncer, pela conversão de Alexandra, família Oliveira Ramos, família Baratio, família Souza, família Monte Viana, pelo aniversário de Keren Rodrigues de Freitas, pela que Nossa Senhora Aparecida livre o Brasil do comunismo, progressismo do aborto, pela alma da Rainha Elizabeth II, pela viagem do nosso presidente à Inglaterra e depois dos Estados Unidos, e pelos participantes da SOS Família, especialmente os que fazem aniversário nesse mês de setembro, pelas almas do purgatório, pelas campanhas do Rosário pela Ucrânia e também do Rosário contra o comunismo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad autere Dei. Ad Deum qui letificat juventutem mea. Iudice me Deus et discerne causa mea. De gente non sancta abomini iniquo et dolosu erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuliste et quare tristis in cielo duna affligite mei inimicus. Confitebor tibi incitere Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbes me. Sper in Deo quonia duc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat et principiat et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad autere Dei. Ad Deum qui letificat juventutem mea. Adiutorium nostro in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria sempre Virgine, Beatur Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione, verbo et opere,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam Sepe Virgin, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur Tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatus Tuis, perducat te ad vita eterna. Amen. Confitor Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanctus, et tibi Pater, quia peccava inimis cogitatione verbe et opere, mea culpa, mea massima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulo, omnibus sanctus, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducet vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia, absolutione et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat te nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus ficabis nos, Et plebis Tuae letabitur in, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare Tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clarum iusa te veni, Dominus vobiscum, et cum spiritum Tuo. oremus.
Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Oremus. Ecclesiam tua, Domine, miseratio continuata mundet et immuniat, et quia sine te non potest salva consistere, tuo semper munere gubernetur. Per Domino nostro Iesum Christum, Filio tuo, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Gálatas. Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando uns aos outros. Irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um as suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro, porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque semear em sua carne, recolherá da carne corrupção. Porque semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, de forma especial aos companheiros de fé. Deo gracias. Bono est confitere Domino, et psalere nomini Tuo altissime, ad annuntiandum mane misericordia Tua, et veritatem Tua per noctem. Alleluia, alleluia. Quonia Deus Magnus Dominus, et Rex Magnus super omnem terram. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Laudetur Christus. O caminho para a construção da salvação
É um caminho que passa por uma luta constante e diária contra as inclinações da carne. Toda a pregação paulina, ela se estrutura nesse dilema e nessa batalha. É sempre luzes e trevas, é sempre essa dicotomia entre a realidade espiritual e a realidade temporal, a realidade própria do mundo. Então, é um chamado, primeiro, a se separar disso numa aplicação clara da caridade. E o primeiro ponto da claridade aqui colocado é justamente o evitar os juízos temerários. Juízo temerário é toda aquela realidade do pecado ocasionado por uma antecipação diante dos fatos da vida. É quando, sem nenhum tipo de aprofundamento, só pelo que ouviu falar, se começa a denegrir a vida alheia, começa-se a fazer as fofocas, o disse-me-disse, o leva e traz, que só rompe a unidade. Essa inclinação de muitos a sair falando tudo que vem pela cabeça, sobre tudo e sobre todos, ocasiona em muitas situações pecados contra o 8º mandamento. São pecados diretos contra a honra, contra essa dignidade do ser, de expressar a possibilidade da conversão. E São Paulo coloca uma questão de que o ser espiritual, ele é aquele que consegue olhar além da aparência. Ele é capaz de, primeiro, antes de qualquer tipo de juízo, acolher, reconhecendo em si mesmo a debilidade que o pecado produz. Ele olha a queda do outro dentro da própria limitação de si. E então ele estende a mão, ele busca reerguer aquele que cai, porque em tantas vezes Deus o ergueu e em tantas situações da vida foi erguido. É a chamada caridade distributiva, é aquela relação onde o amor de Deus que me consola, que não olha o passado, que faz com que eu aprenda pela queda os caminhos de perfeição, me coloca diante desse amor ao próximo como expressão do próprio sentir o amor de Deus, que é aquela estrutura do acolher e do resgatar. Mesmo diante das mais absurdas situações humanas, a queda é restabelecida e corrigida. A diferença entre a criatura humana, corpo e alma, da realidade das criaturas angélicas. Os anjos não têm uma segunda, vamos chamar assim, oportunidade. Eles contemplam a visão direta de Deus sem obstáculo. Nós vamos conhecendo a Deus na medida em que nós vamos aprofundando os mistérios a partir da oração e da vida sacramental, mas isso não nos impede e nem nos retira da condição de criatura, da condição daqueles que foram atingidos pelo pecado e, portanto, a vontade nem sempre é livre absolutamente. Sempre ela vai tender ao mundo. Por isso, esse alerta de que é necessário, para fazer o outro crescer em santidade, ser elemento de santificação também, de ir além dessas aparências e de aprender a fazer juízo certo, compreendendo o conjunto daquilo que eu, à primeira vista, vejo. E é justamente nesse sentir do outro que o Evangelho nos apresenta esse itinerário.
onde Jesus vai pregando, vai de cidade em cidade, anunciando o reino. Aqui ele se depara com a entrada de uma cidade em que ele percebe a dor daquela viúva, mãe de filho único, que o perde. Ele se solidariza, ele desce ao mundo das dores daquela pessoa. E então, não só manifestando a realidade da sua divindade, do seu poder sobre a vida e a morte, ele faz essa ressurreição transitória, não para demonstrar a divindade, mas para ser sinal de uma caridade confortante. Ele ressurge e faz a ressurreição desse filho para que houvesse uma sustentação na caminhada dessa mãe. Ela não suportaria por muito tempo essa situação do isolamento e da solidão. Ele então, o próprio texto transcreve, sentiu compaixão. Ele se colocou no lugar, ele experimentou dessas dores para então consolá-la por um ato de milagre. E aí, de qualquer maneira, é reconhecida a sua divindade, porque o povo temeu. Aí pelo espanto e por uma série de situações humanas, mas pela realidade de que naquele ato se cumpria profecias do Antigo Testamento. E aí o texto do Evangelho encerra com um termo que é bem conhecido dentro do livro de Isaías. O profeta nos foi dado. Essa realidade da presença de Deus está entre nós. Só que ele é um convite e um chamado. Ele é um chamado primeiro à conversão pessoal. Primeiro aquela realidade de entrar dentro de si e reconhecer que no caminho para a santidade eu tenho imperfeições. Aquele que se coloca como melhor ou superior ao outro, cava para si mesmo, pelo orgulho, um caminho de queda. Aquele que acha que tudo tem que correr como ele interpreta, ou o mundo dos outros tem que ser a realidade do mundo de si, acaba não compreendendo o que é essa dinâmica de criar a unidade pela fé. É aquela questão de que é preciso esperar no tempo da graça o tempo da perfeita conversão. É fazer aquele itinerário da espera, da confiança, da insistência na oração que fez Santa Mônica nos seus 30 anos de oração, pela conversão e pela maturação do próprio filho. Então aqui nós vemos que há um primeiro processo nessa santificação, e é justamente na qualidade do poder materno e paterno, uma oração incessante mesmo para os filhos rebeldes, para que Deus crie a consciência da verdade. Os percursos da vida faz com que muitos se tornem filhos pródigos, ou seja, vão tentar conhecer por si mesmo as estruturas falidas do mundo e acabam encontrando limites intransponíveis, nos quais ele é chamado a entrar dentro de si. É confiar na indicação dos primeiros plantios. A fé se coloca desde o berço, na insistência da oração, no ensinar a rezar, no ensinar a perceber que o mundo não dá tudo e não dá felicidade plena. É preciso aprender a partilhar e compartilhar, sair do mundo pessoal, sair do núcleo das bolhas pessoais, para compreender a dinâmica de que no mundo, como testemunho cristão, somos assemelhados à cruz do Senhor.
Só podemos atingir o céu numa ruptura, e uma ruptura que passa pelo sofrimento, pela angústia, pela forma como muitas vezes nós nos sentimos ou fracassados ou dentro de uma estrutura de dor. Mas é lembrar nesses momentos e nesses instantes do mistério da cruz. O Senhor carregou sobre si aquilo que homem nenhum é capaz. A dor e o sofrimento que ninguém suportaria, nem sequer uma unha disso. Então, é colocar o meu eu diante dessa cruz e saber que tudo dentro da estrutura do mundo é transitório. Toda queda pode ser reconstruída, todo erro é corrigido, de uma maneira que eu não fique murmurando, remoendo e colocando milhões de coisas numa coisa que já foi restaurada. Então é preciso viver essa integridade, perceber que diante de toda a história e realidade humana, eu não tenho nenhum tipo de superpoder para estar acima ou invulnerável às estruturas da queda e do pecado. A primazia da caridade está justamente nesse percurso da virtude da escuta, de saber acolher, de saber esperar as coisas para decidir, para construir, mas construir sabendo que em tantas ocasiões podemos escorregar, mas é preciso subir, é preciso sair dessa queda, tirando um proveito dela e um aprendizado, para se proteger daquelas estruturas que me fizeram cair, para que eu aprenda a observá-la e a entendê-la quando ela apresenta e aparece, para então pedir a virtude de uma prudência, bem como da virtude de uma certeza de decisão, para poder aplicar esse mistério ao amor de Deus, transformar a própria debilidade em caminho de escuta para a perfeição, como o verdadeiro caminho do testemunho de vida cristã diante do mundo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e junto todos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Sim.
Dominus vobiscum. Et est Spiritu. Oremus. Expectans expectavit Dominum, et respexit me, et exaudivit deprecationem mea, et immissit in nos meo canticum novum, hymnum Deo nostrum. Oratres, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium Dominus tuus, ad laudem et gloriam Dominus tuus, ad utilitatem populi nostri, omnibusque Jesus sancta. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et per Spiritu tuo. Spurus sunt corde. Habemus Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare. Nos sibi semper ut ubique gratias agere, Domine sancte Pater, omnipotens aeternum Deus,
qui unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non unius singularitate personae, sed unius Trinitatis substantiae. Odienne te tua gloria revelat te, credemus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differenti et discretione sentimus, ut in confessione veris semper nequi deitatis, et in personis propriatas et in essentia unitas, et in majestate adorature qualitas. Quam laudant angeli ate arcangeli cherubim convex seraphim, qui non cessa di clamare quotidie una voce dicentes. Jupiter et in mundo carne, equis hoc optimus, hoc est dieni, corpus meum.
Cipter et bibiter ectis omnes, hic est ieni calixis sanguis mei, novo et eterno testamento, misterium fidei, qui pro vobis et pro vultis efundamur in remissione peccatorum. Nobis quoque peccatorius. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus monit, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostri, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo. Domine nos udimus. Domine nos udimus. Domine nos udimus. Confiteor Deo Omnipotentem, Beate Maria Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paul, Omnibus Sanctus, ne tibi Pater, quia peccava in nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea massima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paul, Omnibus Sanctus, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducati vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, tribuat in nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecte agnus Dei, ecte qui tolite peccatum meum.
Deus, que nego dedero, caro mea est in pro seculi vita. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Mentes nostras et corpore possideat quesumus Domine. Done celestis operatio, ut in non noster sensus in nobis, sed iudicer eius preveniat effectus. Per Domino nostro Iesum Christum Filio Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saeculos. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbo erat apud Deo, et Deus erat verbo, hoc erat in principio apud Deo. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est in nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrea non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cuio nomen erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium praeverit de lumine, ut omnes crederent verilum. Non erat ille lux, sed ut testimonium praeverit de lumine. Erat lux vere, quae illuminat omne venient in nunc in mundo. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eon non coniabit. In propria venit, et sui eon receperunt, quod in aut receperunt eum, dedit eis potestatem Filius Dei fieri. Is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigeniti a Patre, pleno gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedois spes nostra salve. A te clamamus exulis filievi, a te suspiramus gementes flentes in hac lacrimata. Ea erba divocata nostra, illos tuos misericordes oculus ad nos converge, et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis posti hoc exiguos tene, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus refugium nostro et virtus, populum et clemante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculate Virgine Dei genitrice Maria, cum beatui Iosef eius sponsor.
Ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae matris ecclesiae, pretes et fundimus misericordias et benius exaudi, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Micaeli Arcangele, defende nos in prelio, contra neglitiam et insidias diaboli est presidium, imperit illi Deus supplices deprecatum, tuque principes militia celestis, Satana aliosque spiritus malignos, viade perdizione animarum per vagantur imundo, divina virtute in inferno dedude. Amen. Cori Iesus Sacratissimo. Cori Iesus Sacratissimo. Cori Iesus Sacratissimo. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me, Passio Christi conforta me, O bone Iesu exalta me, intra tua vulnerabis esconde me, ne permitas me separare a te, a vos te maligno defende me, in hora mortis me evoca me, et ubi me veniri ad te, ut con sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Angeli Dei, qui custos es mei, et tibi commission pietate superna, illumina custode regia tuber,